Então, nós vemos aí exposição, interação. Esse é um binômio, né, muito importante nessa questão da oralidade. Quanto mais você estiver exposto, mais está ouvindo, vendo, né, o idioma, porque hoje tem muitos vídeos, muita coisa que você pode acessar, e você ter a oportunidade de interagir de alguma maneira, isso vai ser a melhor prática para a oralidade melhorar. Esses apps que nós estamos apresentando é gratuito. A gente sempre tenta mandar dicas de coisas gratuitas, mas hoje especificamente nessa parte da produção oral, nós incluímos algumas dicas de, às vezes você tem que pegar alguma coisa, pagar, tem que ser paga, porque quando você tem interação com humanos, não, às vezes você quer essa interação diferente desses primeiros que nós vamos mostrar para vocês, que é naquela proposta colaborativa, né? Você entra no site, é gratuito, você pode conversar com pessoas do lado lá, mas são pessoas que estão aí espontaneamente se oferecendo para falar o idioma, porque eles também têm interesse em falar o seu idioma. Então, pessoas que querem aprender português e podem falar espanhol com você. Serve muito, evidentemente, uma oportunidade autêntica de conversar, né? Mas são gratuitos no sentido porque você não tem um feedback de um profissional de idiomas que te pode dizer como diria um professor em aula. E aí, como foi a minha produção? Eu entendi bem. Você pode até perguntar para a pessoa ou notar se a pessoa está te entendendo ou não, ou se está escapando alguma coisa. Mas a grande diferença seria esses apps de aprendizagem colaborativa tem esse aspecto, tá? E aí, escolhi 4 dos principais que tem hoje, tem outros também, vocês podem conhecer algum, mas esses 4 tem, no caso, espanhol, tá? Entre os idiomas que eles oferecem. É Tandem, Bilíngua, Linkbee e HelloTalk, né? Que eles chamam aí. Então, conhecer pessoas do mundo todo para aprender a língua. No caso de espanhol, há um componente interessantíssimo aqui. Nós somos 21 países que temos o espanhol como língua oficial do país, né? Eu digo somos porque eu pessoalmente sou panamenho, né? E o espanhol, o idioma oficial do Panamá, como são de todos os países da América Latina, mais a Espanha, tem alguns lugares da África onde se usa espanhol também, mas como idioma oficial somos 21 países, é muita coisa. Então tem gente que frequentemente disse, eu preciso falar mais com gente do México, ou não, né? Meu público aqui é Argentina, Chile, Colômbia, e a diferença, da mesma forma que há diferenças regionais dentro do Brasil, que é um país continental, você vai para o Nordeste, Norte, Minas, que tem todo esse jeito específico e tal, lógico, tem diferenças de uso do vocabulário e tal. Sendo assim, aqui nesse site você pode escolher a nacionalidade com quem você quer bater papo. Então, eu sempre sugiro para as pessoas, minha comunicação é mais com mexicanos, eu vou tentar falar com mexicanos lá. Inclusive, uma das coisas que mais pega no espanhol é quando sai do contexto profissional. Eu noto quando as pessoas estão no contexto profissional, mas é uma beleza, porque vocês dominam tudo, vocês sabem o vocabulário da sua área de atuação, sabe do que está conversando outra pessoa. Aí se a conversa vai para uma coisa mais socializada, né? E aí, que tal? E como está a Covid aí em México? Que estão fazendo? As pessoas estão tomando a vacuna? Não la estão tomando? Você cai numa conversa aí e falei, opa, aqui está me faltando recursos para conversar com isso, porque eu não estou acostumado a sair muito na minha área. Então, quando eu pegaria uma pessoa, por exemplo, se meus pares ou colegas superiores estão no México, Colômbia, então eu pegaria pessoas desse país para poder ter conversas mais gerais. Então, essas ferramentas aqui podem ser interessantes especificamente para o espanhol, por ter essa grande variedade de países onde as pessoas estão localizadas. Então, aqui eu vou deixar mais para ilustrativo, mas então tem o Tandem, todos eles funcionam muito parecidos. Você entra, escolhe a nacionalidade, perfil da pessoa, algumas coisas que vocês vão completando aí, até chegar no perfil que você quer trabalhar com essas pessoas, né? Tem um bilíngue,
tem o Linkbee, né, e tem esse Hello Talk, né, e nós vamos deixar aí na apresentação, estou apresentando mais aqui abertamente para vocês, poderem entrar aí e poder fazer essas aulas. Deixa eu ver aqui. Ok, só vou abrir aqui que depois vamos conversar sobre isso. Ótimo, então vamos em diante. Exposição, interação. Continuamos com esses dois aspectos que mais vão contribuir para vocês melhorar na oralidade. Aí tem os apps, plataformas que são pagas, né? Aí já tem aqueles outros também, lembra? Tem atividades também para você estudar, coisas que você pode fazer com autoestudo, além da conversa com essas pessoas que estão disponibilizadas aí. Mas nesses aqui, e a gente deixa claro, só estamos indicando por sugestão, nós fizemos pesquisa de vários aplicativos que tem isso, mas nós não temos nenhuma ligação com nenhuma desses apps, são apenas dicas, né, orientações que vocês estão procurando. São pagas, mas na hora de entrar, vocês vão notar, né? Eu vou mostrar, tem uma entrada com vocês nesse BurbLink, é um dos mais robustos deles todos. Todos também têm propostas muito, muito parecidas, né? Um imenso catálogo de professores diferentes, especialistas. Você pode escolher o perfil do professor, além da nacionalidade, se ele é um professor mais de espanhol de negócios, se qualquer experiência tem a questão dos valores que eles cobram, você pode pôr aí uma faixa que eu quero pagar no máximo, né, R$ 50 uma aula tal. E a gente, lógico, está sugerindo isso, tudo que envolve investimento, a gente sabe que quanto mínimo poder deixar isso melhor. Então, a sugestão é que você pode entrar, como isso você não está comprando um curso de inglês, você está tendo aula com um professor, você pode até selecionar um professor específico com o qual você tenha encontros periódicos, dependendo do quanto você quer invertir. Pode ser uma vez por semana, pode ser uma vez a cada 15 dias, sendo 2 vezes por mês. Vocês vão ver, mas vale a pena porque tem vários profissionais aí com vários perfis que são bem interessantes para aquele trabalho que você tem. E, obviamente, você está buscando, nesse momento, ter uma interação com essa pessoa, mas que tenha um feedback do que vocês estão fazendo. Então, eu deixei aberto esse verbelinho aqui, tá vendo? Espanhol, você já vai entrar aqui no espanhol. Tem esses, tá vendo? O professor tem um perfil, vocês têm aqui, você vê, disponibilidade, origem, idioma do professor, preço, vocês podem fazer, que eu sei que essa parte né, impacta bastante. E há vários outros filtros que vocês fazem na hora de procurar, até, você vê, esse professor da Espanha, esse professor do Peru, né, professor do Equador, professora, né, aliás, do Equador, Venezuela, tem de todos os países, nós somos muitos países de fala hispânica, né? Então, essas opções podem ser variadas. E você, na hora, clica aí, vê a disponibilidade, tem um calendário aqui que olha, e marcaria essas aulas. Na realidade, não é bem uma aula, nós sempre estamos visando a produção oral. Você teria essa oportunidade de produzir oralmente o idioma em qualquer. Todos os sites aqui, os 3 que estamos colocando, têm o mesmo perfil, né? Excelente para ampliar visão do mundo, conhecer novos professores de culturas. Nossa, isso no espanhol é interessantíssimo. A maioria dos cursos de espanhol dá um enfoque grande nesse aspecto cultural. Muitas vezes, eu sempre digo isso, quando estamos dando algum feedback, orientação para pessoas, que o aspecto cultural faz parte da comunicação. Você entende como as pessoas são. Você sabe que, às vezes, eu já ouvi vários relatos, a pessoa fala, eu fui para a Colômbia,
E eu interagi, eu achei as pessoas meio frias, eu esperava que um latino era como nós, não, o brasileiro tem todo um aspecto mais, né, mais de intimidade, falar, as pessoas lá às vezes são um pouco mais formais no início de uma relação quando não se conhece, é interessante, mas há aspectos culturais de cada país, hábitos, costumes, tal, né, que ajudam a vocês também entender essa questão na hora do contexto na comunicação. Então, tem esse verbilhinho, eu acabei de entrar no site, aí tem try a free lesson, você pode experimentar uma aula de graça para ver se você gostou ou não, né? Aí tem o caso do espanhol, que eu cliquei para entrar, tem o iTalk, né, torne-se fluente em qualquer idioma, aulas individuais com mais de 150 idiomas, meus professor, tá? Pratique gratuitamente com a comunidade iTalk, olha, eles têm uma comunidade parecida com aqueles outros que nós mostramos aí do colaborativo. Legal. Aí só que aí a proposta é um pouco diferente. Vai te colocar num grupo de pessoas que, né, em determinados momentos aí se reúnem para conversar espanhol. Válido também. Qualquer momento de interação é válido. E o Preply também Search by Language or Specialty. Olha, você pode colocar um filtro que chegue até na sua área de atuação. Tem um professor aí com mais especialista em marketing ou business administration ou um professor mais que fala da parte de recursos humanos. Você pode ter aí no idioma alguém que dentro desse perfil, olha aqui que ele está, Spanish Tutor, professores de espanhol. 11.777, olha aí, professor, né? Professor, mas eu acredito que esse número seja esse mesmo, porque, como eu disse, somos bastante países, tá? Então, aqui já estamos chegando no final, depois vou deixar um momento aí para vocês colocarem qualquer colocação que quiserem aí, mas algumas dicas gerais. Utilize os recursos que você possui. Gente, não exija demais de vocês. Dicas para quem já estudou qualquer idioma, já sempre se fala desde o início. Não monte a sua frase totalmente em um idioma nativo, depois para traduzir, porque um que leva mais tempo, não é uma coisa tão rápida, outro que você está sendo injusto com o nível que você tem. Então, tenha consciência de que você tem no seu nível. Sou básico e eu tenho essa. Eu consigo fazer o quê? Eu consigo trocar ideias simples, falar sobre mim, questões pessoais e tal. Eu sou intermediário, já consigo falar de experiências profissionais, coisas de trabalho, relatar problemas, discutir alguns assuntos e assim progressivamente. Use os recursos que possui, mesmo que essa comunicação lhe pareça um pouco mais simples. Diga as coisas de outro modo, refrasear, essa é a saída. Olha, eu não sei como dizer a palavra, em último caso, você apela, não deixa de ser que na hora que você está comunicando e vocês que estão, que entram em reuniões e tal, você sabe, uma hora de fazer uma pergunta, você tem que responder a isso. Não pode falar, eu posso retornar para você amanhã? Não, você tem que ser hoje. Então, lógico, às vezes, no caso do espanhol, você passando por português, muita coisa você entende e tal. Isso é em último caso, mas você que estuda o idioma, nós estamos pensando em pessoas que pensam em estudar o idioma formalmente, use os recursos que você vai adquirindo, uma coisa que eu sempre falo, que tem essa proximidade de bom, eu falei, pode funcionar como amigo, como adversário. Como amigo, a aprendizagem do espanhol ocorre num ritmo mais rápido que em outros idiomas, né? Né? Inclusive, se você tem uma aplicação na prática, essa rapidez vai mais ainda. Então, normalmente, você chega a adquirir bastante recursos em um tempo mais curto. Expresse suas ideias sem medo e sem vergonha, né? Tem pessoas até que têm um sem vergonha bem grande, né? E vai com aquele que eu chamo de portunhol fluente, vai falando, pensa que não. Não precisa ser tanto assim, mas não tenha receio de estar errando, que só errando que você vai conseguir acertar e sentir até que ponto está conseguindo se comunicar. Fale consigo em voz alta, né?
faça diálogos mentais. Eu tenho sugerido para as pessoas uma questão que, às vezes, você está numa situação real e você pode se aproveitar dela, lembrando que você é aprendiz do idioma. Numa reunião, você está mais como ouvinte, vamos dizer, você não está intervindo tanto, porque não tem tanta confiança no espanhol. E fazem uma pergunta para alguém. Aí você entendeu? Você fala, mentalmente, pensa, como eu responderia isso em espanhol? Aí você bola sobre. Aí você vai ouvir a outra pessoa que às vezes é mais proficiente e tal, responder, fala, poxa vida, né? Cheguei perto, eu não teria usar essa palavra, então, eu não tenho. Essa construção mental constante do idioma é uma prática que ajuda bastante. Fale, grave, ouça-se, repita, poxa vida, você tem uma eu tenho uma apresentação em espanhol. Meu, grave essa apresentação, olhe várias vezes, vai melhorando, peça para alguém ouvir e ver, né, mesmo que você não esteja tendo aulas com um professor tal, né, vai melhorando, repita, essa prática é essencial. E expresse-se, mas não se estresse, tá. Eu gosto desse último aí, normalmente quando as pessoas falam: eu tenho um bloqueio para falar o idioma, um bloqueio em espanhol. Falando, você jogou a coisa na área psicológica, e não é bem isso. Na realidade, não é bloqueio, é insegurança. Você não sente tanta confiança para estar se expressando na modo que poderia fazer. Tá? Aqui, ao final, então, nós deixamos uma lista de mais algumas sugestões que falam sobre estratégia. Eu vou pedir para vocês lerem com calma. São coisas bem simples, dentro daquilo mesmo que nós falamos antes, com algumas dicas a mais, né? Tente praticar estruturas novas, vocabulário novo. Você aprendeu uma palavra, já tenta pôr em prática, tenta usar. Às vezes, você aprende um termo e se aprende dentro de um contexto que hoje em dia não se usa numa metodologia nova de ensino, não se usa a tradução muito. Tá? Aí, às vezes, você não pegou exatamente o sentido, você usa e você nota imediatamente que a pessoa não entendeu. Então, eu falo, preciso rever, talvez não seja bem isso a aplicação do termo que eu aprendi, né? E aí, todas aquelas estratégias que você pode usar de refrasear, de falar de outra forma. Em último caso, utilizar uma palavra do idioma nativo. Às vezes, você não sabe, mas muitas vezes bate a palavra semelhante ou tem uma raiz muito semelhante que dá para a pessoa inferir. E eu só fecharia dizendo, quando fala não se estresse, de lembrar que você está evitando ter esses ruídos na comunicação e para que não haja um esforço excessivo, tanto para o seu interlocutor entender o que você está dizendo, quanto para você dizer, é que você tem que buscar esse conhecimento formal do idioma. Isso vai resolver esse problema, não vai haver esse estresse vai abaixar se você estiver se baseando numa coisa mais consistente e contundente. Tá bom?